Minha irmã Carol disse que meu rico noivo médico se envolveu com ela e teve um filho há anos atrás. Agora, ela está me implorando para salvar a carreira dele depois de ele ter estragado uma cirurgia, até me oferecendo um favor em troca. Vamos falar sobre a Carol. Bem, vou chamá-la pelo nome verdadeiro, porque quem se importa? Não há melhor maneira de dizer isso. Mas sim, Carol atraiu meu noivo para debaixo de suas saias, porque achava que ele era bonito e rico demais para uma garota como eu. Ela pensava que ele merecia alguém deslumbrante. Então, ela se ofereceu, e aquele idiota casou com ela. Bom para eles, porque eu me livrei de um traidor e encontrei alguém que realmente merecia estar comigo. Escute, vai ser uma história longa porque começa há 15 anos, quando eu estava na casa dos 20 e poucos anos. Agora tenho 41 anos. Carol é 6 anos mais nova do que eu e tem uma personalidade completamente oposta. Ela é aquela garota que recebe mais atenção em todas as reuniões familiares e sociais. E ela sempre fez questão de atrair essa atenção desde nossa infância, mais focada em se arrumar e sair com amigos. Sem dúvida, ela é linda, daquelas de tirar o fôlego, e tem orgulho disso. Ela não perde uma oportunidade de exibir sua beleza superficial e menosprezar os outros que não atendem ao seu padrão de beleza. Como eu, ela sempre foi crítica em relação ao meu modo de vestir e zombava da minha natureza pouco sociável. Quando criança, eu era mais inclinada à academia, então era mais vista com meus livros e quadrinhos do que maquiando uma Barbie. Eu nem tinha uma Barbie. Carol e eu nunca compartilhamos um vínculo fraterno. Ela se considerava uma fashionista enquanto eu era uma garota comum. Foi assim que ela me chamou. Simples. Bem, ela estava certa até certo ponto. Sou uma mulher simples, sem pompa e sem drama exagerado por atenção. Sou calma e composta, e gosto de estar no meu próprio espaço. Muito cedo, saí de casa para fazer o ensino médio, e não poderia estar mais aliviada. Quem quer estar perto de uma pirralha mimada? A vida era bastante divertida, com minha agenda ocupada na faculdade de medicina. Eu costumava visitar casa durante as férias ou nas férias de primavera. E mesmo assim, mantinha minhas visitas curtas. As coisas se acertaram com Carol, pois tivemos encontros mínimos. Carol largou o ensino médio para seguir carreira na moda. Mais tarde, ela também abandonou a escola de moda para seguir carreira de modelo, até eu manter contato com ela. Ela conseguiu 2 projetos de fotos para uma marca de roupas local em 5 anos. Não tenho certeza se podemos chamar isso de uma carreira de modelo de sucesso, o que ela frequentemente menciona. Se você acha que estou sendo má, espere. Depois que saí de casa, o ressentimento entre Carol e eu diminuiu. Nos encontramos 2 vezes por ano por alguns dias. Ela não teve oportunidade suficiente para me irritar, então estávamos bem. No meu primeiro ano de faculdade, conheci Smith. Ele era bem mais velho que eu. Estava fazendo seu mestrado enquanto eu estava no primeiro ano da graduação. Além disso, ele já tinha alguns anos de experiência prática como médico plantonista. Ele estava se especializando como cardiologista, uma das especializações mais renomadas. Para completar, era muito bonito. Ele dava aulas sobre o sistema circulatório para os alunos do primeiro ano, para ganhar um dinheiro extra e revisar seus conhecimentos. Ele era popular por seus métodos de ensino simples, mais popular entre as meninas. Porque você sabe, quem não quer ter aulas com um loiro de olhos azuis, com mais de 1,80 m, magro e bem construído, que é um veterano da universidade? Eu também assisti às aulas dele e, eventualmente, começamos a namorar. No meu último ano da faculdade, ele me pediu em casamento, depois de namorarmos por 4 anos. Eu não tinha motivos para dizer não. Ele já estava trabalhando em um hospital naquela época. Durante as férias, quando eu ia para casa, minha mãe viu o anel no meu dedo e perguntou. Nos momentos felizes das festividades, eu contei tudo a ela. Ela pulou de alegria porque não era comum eu me envolver seriamente com alguém. Smith foi o primeiro homem com quem eu namorei ou tive relações sexuais. Minha mãe me pediu detalhes sobre o Smith porque ela pressentia nosso casamento no futuro. Carol costumava dizer que eu nunca encontraria um bom homem para casar comigo. Por bom, ela queria dizer rico e bonito. Sempre que ela sabia que eu estava saindo com um cara, ela comentava: ele com certeza vai fugir. Seu relacionamento nem vai durar uma semana. Então, quando Carol soube sobre o Smith, os olhos dela brilharam e ela quis saber mais sobre ele. Era meio incomum ela se interessar pela minha vida, porque sempre foi muito monótona. Eu perguntei: por que você quer saber sobre ele? Ela disse: ele vai ser da família, então eu deveria conhecê-lo. Minha mãe me pediu para chamá-lo para jantar na véspera de Ano Novo. Mais tarde, descobri que Carol tinha pedido à mãe para convidar o Smith. Não tínhamos planos para aquele ano, então Smith concordou em nos acompanhar. Quando chegamos em casa, fomos recebidos por Carol. Foi bastante surpreendente porque Carol é uma pessoa festeira. Ela nunca é vista em casa nos fins de semana. No Ano Novo, ela sai para festas de uma semana com os amigos, mas desta vez, ela estava em casa. Bastante surpreendente. Deveria ter sido um alerta, certo? Mas eu não me incomodei. Eu não me importo com a vida dos outros. Cheguei em casa com Smith e minha irmã ficou impressionada por ele. Seu primeiro comentário foi: eu pensei que você seria rico.
mas você também é bonito. Os gestos flertadores dela eram tão evidentes, estava na minha cara. Mesmo assim, não dei muita atenção. Eu me sentia segura no meu relacionamento. Durante a noite, ela dava em cima dele com elogios triviais, tocando seus braços e coxas desnecessariamente e forçando conversas com ele. Ela se sentou ao lado dele na mesa de jantar. Eu lhe dei um olhar, e ela fez um biquinho fofo e disse: "Você fica com ele todo dia. Hoje eu posso ser a namorada dele." Todos riram e levamos na brincadeira. Durante a conversa, ela descobriu que Smith gosta de caminhar após o jantar. Assim que ele terminou de limpar a mesa do jantar, ela se ofereceu para mostrar o bairro para ele. Smith me olhou enquanto eu permanecia séria, sem saber o que dizer. Smith respondeu com um sim constrangido, e ambos saíram para caminhar. Naquela noite, enquanto voltávamos da casa dos meus pais, Smith me perguntou se eu tinha notado como Carol estava flertando com ele. Eu ri e ignorei, dizendo: "Ela só quer atenção." Eu pensei que Smith não fosse tão superficial, a ponto de se deixar levar pela beleza superficial. Mas puxa, ele foi. Ele ficou igualmente hipnotizado pelo charme de Carol e traiu na primeira oportunidade que teve. Alguns meses depois, eu estava em meus exames finais do ano. Como de costume, reduzi nossos encontros para me concentrar nos estudos. Eventualmente, notei que ele também estava reduzindo a comunicação. Quando confrontei, ele disse que queria que eu me concentrasse nos meus finais. Eu estava ocupada demais para suspeitar de qualquer jogo sujo. No último dia do meu exame, pedi para ele me buscar na faculdade. Ele disse que estava ocupado. Mais tarde, naquela noite, liguei para ele para ver como ele estava. Ele disse que estava em casa, mas muito cansado e pronto para dormir. Fui ao apartamento dele para surpreendê-lo, mas estava trancado. Liguei novamente, mas ele não respondeu. Esperei que ele ligasse no dia seguinte, mas ele não retornou a ligação. Sem vergonha, liguei novamente e perguntei por que ele tinha mentido. Na noite anterior, ele disse que esqueceu de mencionar que tinha dormido na casa de um colega. Eu, estúpida, não percebi isso como um sinal. Como eu poderia? Era a primeira vez que algo assim acontecia comigo. Isso continuou por uma semana até que eu recobrei o senso. Perguntei diretamente se ele queria terminar comigo. Ele hesitou por alguns segundos antes de murmurar um sim. Disse que não me amava mais. Essa foi a última conversa que tivemos. Eu não perguntei o que, quando, como. Ter o coração partido é sempre doloroso, ainda mais sem motivo. Além disso, ele me deixou com um sentimento de insegurança, dúvida sobre mim mesma e muitas perguntas sem resposta, que ele não respondeu e eu também não perguntei. Foram necessários meses e muitas garrafas de uísque, mas eventualmente eu segui em frente, feliz por ele ter terminado depois dos meus finais. Senão, eu teria levado mais um ano para terminar a faculdade de medicina. 7 meses depois, recebi uma ligação de Carol e ela me convidou para o noivado dela. Eu a parabenizei e perguntei sobre o cara. Ela não disse o nome e pediu para eu ir à festa e conhecê-lo pessoalmente. Eu estava feliz por ela. Eu estava solteira e tentando superar meu término. Tentei esquecer minha vida miserável e apareci no noivado da minha irmã assim que cheguei ao local. Vi a placa com os nomes Carol e Smith. Isso me deu arrepios, mas me acalmei, pensando que Smith é um nome muito comum. Ele poderia ser outra pessoa. Mas quando entrei, encontrei 2 amigos de Smith. Eles viraram de costas quando me viram chegando. Meu coração acelerou enquanto me aproximava do pódio, onde Carol deveria estar sentada com ele. No momento em que vi Smith sentado ao lado dela, com os braços ao redor dela, eu congelei. Não sabia o que fazer. Apenas fiquei lá parada, com lágrimas nos olhos. A próxima coisa que me lembro foi minha mãe me puxando para um canto e me pedindo para me comportar. Ela me pediu para não criar uma cena ali e deixar todos felizes. Ela disse que ninguém sabia sobre nosso passado e ela gostaria que continuasse assim. Eu chorei alto e gritei: "Você sabia de tudo e mesmo assim deixou isso acontecer. Carol é uma vadia. Vocês todos são maus. Vocês estão todos juntos nisso." Então vi Carol se aproximando com um sorriso maldoso. Era como se fosse 15 anos atrás. Ainda me lembro claramente de cada palavra dela. Foi o momento mais humilhante da minha vida. Então vi Carol se aproximando com um sorriso maldoso. Era como se fosse 15 anos atrás. Ainda me lembro claramente de cada palavra dela. Foi o momento mais humilhante da minha vida. Ela disse: "Você pensou que poderia ter esse homem apontando para Smith. Bonito, alto, rico, e você tão simples. De jeito nenhum. Você não merece ele. Você merece alguém simples como você. Você vê como nós ficamos bonitos juntos e como as pessoas estão nos adorando? Ah, meu Deus, que casal fofo, hein? Todos teriam rido ao ver você ao lado dele." Eu queria dar um tapa na cara dela, mas minha mãe me impediu e me pediu para ir embora. Ela pensou que eu estava lá para impedir o noivado. Ela estava gritando comigo: "Por que você veio aqui? Você não tem amor próprio?" Eu disse que não sabia que essa vadia estava com ele. Se eu soubesse, nunca teria mostrado meu rosto. Carol negou ter me convidado. Ela mentiu para a mãe que não me convidou. Mamãe pediu para ela não me convidar porque eu ficaria magoada. Mas Carol deliberadamente me convidou
convidou para me humilhar. Eu saí do local chorando e uivando. A dor do meu término voltou. Seria um eufemismo dizer que foi difícil. Foi a fase mais traumática da minha vida. O ponto mais baixo, eu diria. Felizmente, me formei com boas notas e consegui um emprego em um bom hospital. Com horários de trabalho exaustivos, mal tinha tempo para pensar em qualquer outra coisa. Deliberadamente, me mantive ocupada nos dias de folga. Segui em frente. Anos depois, conheci meu marido no trabalho. Ele é membro do conselho administrativo da rede de hospitais onde trabalho. Namoramos por 4 anos e nos casamos. E agora somos pais orgulhosos de 2 filhos. Avançando para uma semana atrás, quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi a ligação e a pessoa se identificou como Carol. Mesmo ouvindo o nome dela, levei alguns segundos para perceber que ela era minha irmã. PS. Alguns dos meus pacientes também se chamam Carolyn. Perguntei por que ela tinha me ligado. Ela estava agindo de maneira muito doce, perguntando sobre minha vida e tudo mais. Mas eu sabia que a Carol que eu conheço não perderia um segundo comigo sem ter algum motivo. Eu disse, corta essa e diz, o que você quer? Ela ficou em silêncio por um momento e disse que, na verdade, precisava de ajuda. O marido dela, Smith, se meteu em problemas. Um paciente teve alergia pós-cirúrgica e o hospital poderia demiti-lo. Eu fiquei tipo, o que eu posso fazer sobre isso? Ela disse que Smith trabalhava em uma das unidades da rede de hospitais, cujo membro do conselho é meu marido. Então meu marido poderia salvá-lo de um castigo severo. Então, eu me desliguei. Eu a repreendi para não me ligar nunca mais e disse que não ajudaríamos eles. Não sabia que Smith trabalhava para a mesma rede de hospitais que eu. Ele estava em uma localização diferente. Acessei o portal de funcionários do hospital e encontrei Smith, mas seu status atual mostrava que ele estava suspenso. Queria discutir isso com meu marido, mas não queria remexer no meu passado. Então deixei isso de lado. 2 dias atrás, minha mãe apareceu na minha porta. Parecia que eu tinha visto um fantasma. Eu os tinha cortado. Desde o dia do noivado da Carol, ela me abraçou e chorou, dizendo que estava muito feliz em me ver depois de tantos anos. Mas eu sabia que o motivo subjacente por trás de toda aquela doçura era salvar o Smith. Meu marido estava em casa naquela hora. Ele ouviu o apelo da minha mãe para ajudar o genro dourado dela. Meu marido disse que Smith é acusado de negligência médica e há uma investigação em andamento contra ele. Ele disse que não há nada que ele possa fazer, e mesmo que pudesse, não faria. Ele não usa seu poder para benefício pessoal. Minha mãe mordeu os lábios e saiu sem dizer uma palavra. Ontem meu marido voltou do trabalho e disse que a investigação sobre Smith havia sido concluída e ele seria demitido do emprego. Mas meu marido tem o poder de permitir que ele mantenha sua licença médica mediante uma pesada multa. Ele disse que poderia pedir aos outros membros do conselho para serem lenientes com Smith e não encaminhar seu caso para a saúde estadual para investigação adicional. Agora estou num dilema. Devo esquecer minha humilhação e ajudar Smith ou devo fazê-lo pagar pelo que fez? Quer dizer, eu, sendo médica, sei como é difícil obter um diploma médico e perder a licença é a pior coisa que pode acontecer a um médico. Atualização. Não havia necessidade de postar isso aqui e obter a opinião de vocês. O que Carol e minha mãe fizeram depois daquele dia deixou claro que elas não merecem ajuda. Elas são qualquer coisa, menos narcisistas. Carol e minha mãe têm me insultado nas redes sociais. Não uso muito o Facebook esta semana. Quando abri, vi que fui marcada em várias postagens de Carol, onde ela me chamava de vadia vingativa por ter incriminado o marido dela. Ela escreveu um longo post, dizendo que eu estava com ciúmes dela porque Smith tinha terminado comigo e casado com ela, e que eu estava fazendo tudo isso para vingar minha traição. Minha mãe também entrou na briga e disse que eu as havia maltratado e cortado relações porque não suportava ver Smith casado com Carol. A família estendida tomou o lado delas e comentou que eu tinha levado a vingança longe demais ao arruinar a vida profissional de Smith. Até mesmo Smith comentou que eu era delirante e que nunca me amou e nunca me pediu em casamento. Ele sempre amou Carol. Tipo, que absurdo! Imediatamente me desmarquei e os bloqueei. Disse ao meu marido para não poupar Smith de nenhuma das acusações. Na verdade, ele deveria ser punido ao máximo por cada um de seus crimes. Mãe me deu um olhar de deboche e disse que nunca tinha me visto tão irritada. Então, Smith foi oficialmente demitido do hospital e seu caso foi encaminhado para o Departamento de Saúde Estadual para cancelamento de licença. Então, uma nova investigação será conduzida pelo órgão governamental. E se ele for considerado culpado das acusações que o hospital está fazendo, ele perderá sua licença e também pegará tempo de prisão. Isso é como a cereja no topo do bolo. Bem, atualizarei conforme a situação progride. Por enquanto, estou aproveitando o drama com uma cesta de pipoca. Como eu disse, ele trabalhava na mesma rede de hospitais que eu, mas em uma localização diferente. Ele se passou por um paciente e entrou no meu consultório. Ele sabia que eu não o teria atendido se ele tivesse vindo me ver. Eu pedi imediatamente para ele sair. Ele disse que tinha pago uma taxa para me consultar. Então, como médica, eu deveria atendê-lo. Justo. Eu ouvi seus problemas. Enquanto isso, liguei rapidamente o gravador de voz no meu telefone. Eu fiz isso para que ele não pudesse me envolver em outra confusão. E fico feliz por ter feito. Ele estava fingindo que estava com gripe e tudo mais. Eu agi profissionalmente e dei a medicação de acordo com os sintomas dele, mas ele não estava pronto para sair
e fazia perguntas desnecessárias e estúpidas. Ele começou a flertar. Eu pedi para ele parar e sair. Ele disse que queria se desculpar comigo há muito tempo. Ele não pretendia me machucar, mas minha irmã o havia encurralado e o fez dormir com ela. Então ela o chantageou para casar com ela, senão ela o acusaria de assédio. Eu pedi para ele parar por aí porque tudo o que ele dizia era um completo absurdo. Eu poderia ter chamado a segurança, mas eu estava realmente curtindo o desespero dele. A vingança é tão doce, eu lhe digo. Eu o ouvi com um sorriso satisfeito. Ele continuou dizendo: eu sei que você ainda me ama. É por isso que você ainda está magoada e quer se vingar. Honestamente, eu ainda sinto algo por você. Eu me arrependo de ter casado com Carol. Se você puder convencer seu marido a me salvar de cumprir pena de prisão, eu prometo que vou deixar Carol e ser seu amante. Você não precisa deixar seu marido, mas podemos ter nosso próprio caso secretamente. Esse canalha teve a audácia de dizer isso. Eu comecei a rir e chamei a segurança para que ele saísse. Ele não tinha ideia de que estava sendo gravado. A decepção no rosto dele foi tão satisfatória, ele pensou que havia me convencido. Eu mandei uma mensagem para Carol e queria enviar para ela as gravações do marido insignificante dela. Eu disse: seu marido perdedor visitou minha clínica se passando por paciente. Ela disse: eu sei, ele me conta tudo. Nós também sabemos que você ainda o ama. Eu posso deixar você dormir com ele por uma noite, se você puder salvar sua licença e seu tempo de prisão. A resposta dela me surpreendeu. Não faz sentido falar mais com ela. Eles estão juntos nesse jogo sujo. Contei ao meu marido sobre isso, e ele ficou horrorizado. Ele disse que poderíamos ter processado eles por oferecerem subornos, mas isso traria à tona meu passado doloroso. Eu disse para ele lidar com uma acusação de cada vez, mas eu faria a minha parte para extrair minha vingança. Eu adicionei Carol Smith, minha mãe e outros parentes no Facebook. Carol e Smith aceitaram na hora. Talvez tenham interpretado isso como um sinal positivo da minha parte. Então, eu escrevi um post longo sobre como Carol, Smith e minha mãe estavam tentando me manipular para ajudar Smith a escapar do tempo de prisão. Eu anexei a captura de tela da conversa com Carol. Também transformei as gravações de voz em um vídeo estático com a foto de Smith e Carol, com a voz ao fundo, e fiz o upload. Aquele post explodiu com comentários. Bloqueei Carol, Smith e minha mãe, porque sabia que eles revidariam. Minha família extendida e parentes expressaram seu nojo sobre Carol, oferecendo-se para deixar Smith ficar comigo para escapar de sua negligência. Carol e minha mãe tentaram entrar em contato comigo, mas eu havia bloqueado suas ligações e caixas postais. Passei todo o dia de ontem e hoje lendo os comentários no post. As pessoas levaram a trollagem contra Carol e Smith a outro nível. Meu fim de semana não poderia ser melhor.